Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no vídeo de número 21. Consequentemente, nós já fizemos 20 vídeos anteriores, onde nós iniciamos com a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo e nós encerramos o capítulo 1, Não vim destruir a lei. Esse segundo capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, tem início hoje. Então, vamos entender a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo. Estou fazendo esses vídeos para que você que procura estudar Evangelho segundo o Espiritismo fala: mas eu gostaria tanto de estudar com alguém. Então, agora você tem companhia, você pode assistir esse vídeo, você pode convidar algumas pessoas, amigas ou da família, assistirem junto esses vídeos. Vocês pausam, comentam. Se quiserem, deixem algum comentário, deixem alguma sugestão. A gente está aberta aqui. Então, Allan Kardec, ele fez a seguinte formatação do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele reunia trechos dos Evangelhos no Novo Testamento, agrupava por temas, comentava e depois colocava uma comunicação de algum espírito, alguma psicografia, ele acrescentava para ilustrar o tema. Bom, Meu Reino Não É Deste Mundo está subdividido em alguns itens: a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista e instruções dos espíritos, uma realeza terrena. Qual foi o ponto inicial para esse capítulo, né? Meu reino não é deste mundo. É o Evangelho de João, o capítulo 18, versículos de 33 a 37. Quando Kardec escreveu esse livro no século XIX, ele utilizou de uma tradução para a língua francesa, e normalmente a tradução no português traduziu o que tinha sido traduzido para o francês. Então, pensa bem, né? Do grego para o francês, não sei se foi feita tradução direta, e do francês para o português, aí se abre um viés imenso. Eu prefiro utilizar a tradução NVI, Nova Versão Internacional. Ela é mais recente, muito bem fundamentada, com falhas como toda a tradução, mas eu acho que vale bastante a pena. Vamos então introduzir o Evangelho de João, capítulo 18, 33 a 37, e tentar entender o contexto. O contexto era o seguinte: Jesus tinha sido preso e tinha sido entregue para Pilatos, que era o governador de Roma. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Os antigos profetas do Antigo Testamento deixaram registrados que Deus enviaria o Messias, em hebraico, Cristo, em grego, que significa o ungido. É aquele que viria libertar o povo judeu. Na época em que Jesus viveu, aquela região da Palestina estava sob o domínio do Império Romano. Então, alguns líderes da comunidade judaica pensaram: bom, se o Messias vier agora, ele vai nos libertar do Império Romano e vai fazer com que a gente readquira a antiga pujança, poder. Nós vamos passar de oprimidos para opressores, né? Então a gente vê que a história sempre se repete. Bom, nesse contexto, Jesus veio. Antes dele veio João Batista para abrir os caminhos e anunciar que o Messias estava chegando. Jesus veio, foi reconhecido por alguns judeus como o Messias, inclusive porque ele cumpria algumas previsões feitas pelos profetas de antigamente, e ele era o Messias. Mas alguns líderes judaicos não aceitaram Jesus, porque ele trazia coisas bastante diferentes, fizeram uma conspiração e queriam matar Jesus de todo quanto é jeito. Bom, matar alguém, né, sentença de morte, era exclusividade
do governo romano. Então, o que eles pensaram? Nós vamos pegar Jesus, prender, levamos para o governador romano, dizemos que ele está conspirando contra o Império Romano, pronto, ele é condenado à morte, acaba o nosso problema e está todo mundo feliz. Então, nesse evangelho, nesse capítulo, é esse o cenário. Jesus tinha sido entregue a Pilatos pelos sacerdotes, né, pelos líderes judaicos. Então começa assim. Pilatos, então, voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Então Pilatos estava lá no seu palácio e quis perguntar para Jesus se era verdade essa acusação que os sacerdotes faziam a ele de que ele estava causando uma rebelião, se dizendo o rei dos judeus. Então Pilatos falou assim: Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Assim, você que está querendo saber de verdade ou você está simplesmente repetindo o que disseram para você? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Então, Pilatos falou assim: Olha, não tenho nada com essa baderna. O pessoal do seu povo, eu sou romano, foram os sacerdotes e o seu povo, que eles que entregaram você para mim, né? E disseram que você está causando aí, o que você aprontou? Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus, com toda a calma, continuou fazendo o que ele fez durante a vida inteira dele. Ele ensinou. Ele disse assim: Olha, esse pessoal está equivocado a respeito da função do Messias. O Messias, que sou eu, ele veio para trazer a liberdade, a libertação espiritual, não política, econômica, nada disso. Eu vim para reinar no mundo espiritual, no plano evolutivo, não aqui nessas coisinhas pequenas aqui de império, não tem nada a ver isso, né? Se eu fosse de fato um líder de rebelião, se eu quisesse liderar o povo judeu para formar um novo império, eu diria assim para os meus, né, para os meus soldados, para os meus servos: Olha, vocês não deixem ninguém pôr a mão em mim. Se eu não estou fazendo, o meu reino não é desse mundo. Ele estava tentando mostrar que as pessoas tinham uma visão muito pequena a respeito do que ele tinha vindo fazer aqui. A função do Messias, de Jesus Cristo, né, Jesus ungido, era trazer uma libertação espiritual, não só do Império Romano, porque assim, se ele liberta o povo judeu da escravidão de Roma, outras escravidões chegariam, outras coisas, né? Ele quer de fato que você seja livre espiritualmente falando. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou o rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Jesus disse: Não, eu vim aqui para falar a verdade.
todas as afirmações de Jesus, em nenhum momento elas se contradizem, elas se contrapõem. Jesus tem uma uniformidade, uma coesão de ação fantástica. Nós temos o maior exemplo de pessoa que fazia o que pregava e que pregava o que fazia. Nos dias de hoje, nós temos, parece que as pessoas são meio cindidas em sua personalidade. Até eu estava conversando com um amigo, ele falou, olha, eu conheço 3 versões da mesma pessoa. Ele, enquanto patrão, é uma coisa, empregado é outro, e dentro do centro ele tem uma terceira personalidade. E aí a gente vê que as pessoas têm muita dificuldade para entender uma coisa muito simples. Precisa ter coesão, precisa ter união, né? Precisa ter uma unidade entre o que eu penso e o que eu faço. Não estou dizendo que nós vamos ser agora, a partir deste momento, perfeitos, lindos, maravilhosos, sem erro nenhum. De jeito nenhum. Isso está além da possibilidade dessa encarnação nossa. A interpretação que o Espiritismo traz do Evangelho, ela é diferente, não porque nós utilizamos uma tradução diferente, nada disso. Nós usamos, na verdade, uma palavra-chave, que é um código que vai trazer um diferencial para toda a visualização, não só do Novo Testamento, mas do Antigo Testamento. Que palavra, que código-chave é esse? É uma palavrinha simples que se chama reencarnação. A partir desse foco, todo o resto se modifica e se transforma. Eu quero estimular, se você acha, acredita que o Espiritismo de fato traz respostas para a sua vida, lance-se de cabeça, estude, tenha convicção. E vou buscar informações e, mais do que isso, eu vou buscar agir de acordo com uma pessoa que acredita na reencarnação. Como é que é isso? Buscando primeiro o reino dos céus. Buscai primeiro o reino dos céus e o resto vos será acrescentado. Até o próximo.